Você passou anos estudando, seguiu todas as regras, fez tudo que a universidade te pedia e agora, chegando ao final do curso, você percebeu que não tem um emprego garantido e não sabe mais o que fazer. A verdade é que o sistema não foi feito para garantir o seu sucesso profissional. Fala, futuros engenheiros, tudo bem com vocês? Juliano aqui, engenheiro aeronáutico formado pela UFO, criador da página do Engenheiro do Futuro e hoje trainee comercial no Grupo Altec. E eu vim falar sobre o pior pesadelo dos estudantes de engenharia, que é o medo do desemprego quando recém-formados. E eu vou falar aqui hoje sobre os 3 principais motivos que levam os estudantes de engenharia a sofrerem com isso e 3 formas que você tem de burlar o sistema e sair da universidade muito mais preparado para o mercado como um recém-formado. O primeiro ponto é um desalinhamento entre a formação acadêmica e o que o mercado pede, o que as empresas buscam e procuram em um engenheiro. As universidades ainda têm um formato de ensino muito ainda focado na teoria, naquele estilo de ensino tradicional e que hoje o mercado pede. São engenheiros mais híbridos, mais multitarefas, com a flexibilidade, sendo muito bons em resolução de problemas, trazendo essa base da engenharia como uma forma de conhecimento, mas também trazendo uma bagagem de soft skills e uma capacidade de trazer soluções diferentes, seja pelo lado da liderança, da gestão, da comunicação. É de fato um pacote de engenheiro e não só aquele cara que fica atrás do computador fazendo simulações ou trazendo algumas respostas ali técnicas, mas sim uma pessoa responsável por uma grande faixa ali da produção e que vai trazer resultados exponenciais para a indústria. O segundo ponto é uma falta de diferenciação prática, né, sensível ali. Hoje a gente tem uma formação igual para todos, o diploma é igual para todo mundo, você tem as mesmas disciplinas que as outras pessoas e essa quantidade de engenheiros tem aumentado. Então está sendo cada vez mais importante que você tenha pontos que são só seus, algum software que você utilizou por mais tempo que outras pessoas, alguma experiência que você teve que te possibilitou realmente entrar a fundo em um conhecimento que te diferencia ali, seja por um lado da soft skills, seja por um lado técnico, né? Então você vai ter que encontrar também as vagas que fazem sentido com a experiência que você teve, mas hoje falta um pouco disso, alguém que seja muito bom em SolidWorks e que realmente tenha vivido experiências com isso, ou muito bom em outros, seja com programação, com outro tipo de software. Então saiba se diferenciar, saiba encontrar as oportunidades que vão te dar esse potencial de ser diferente dos outros que vão ter o mesmo diploma que você. E o terceiro ponto é uma entrada muito passiva no mercado de trabalho. Muitas vezes a gente acha que o fato de conseguir um estágio ali já vai ter uma vaga para você, as pessoas vão te convidar e a gente acaba esquecendo de fazer um processo mais ativo de utilização do LinkedIn como uma rede profissional, de criação de networking, de sair realmente levando, falando sobre si, né, criando uma cultura em que você se coloca como alguém que está em busca de um emprego, que tem vontade, trazendo seus resultados e sabendo vender isso também em conversas e em processos seletivos. Essa comunicação, a forma com que você conta a sua história, com que você aproveita essas oportunidades é muito importante também. Então desenvolva a forma com que você conta a sua história, a forma com que você fala de si mesmo e crie conexões estratégicas ao longo da jornada universitária, participando de eventos, participando de atividades de extensão, de competições e aonde você conseguir, seja num jantar ou etc., fale com pessoas e vá criando de forma ativa o seu espaço ali no mercado de trabalho. Principalmente se você está no estágio, use isso de uma forma estratégica. Né? Não fique esperando a vaga chegar para você, vá atrás dessa vaga, conheça outros gestores, conheça outras áreas, entenda onde que pode surgir uma oportunidade para você conseguir agarrar e ficar ali naquela empresa. Eu demorei bastante para ter esse choque de realidade, até porque nos 3 primeiros anos de universidade eu foquei bastante no intercâmbio e todas as minhas decisões foram pautadas nisso e aquele era o meu grande objetivo. E analisando hoje, eu percebo que eu olhei somente uma parte da carreira. Eu acabei esquecendo do que viria depois e como que eu ia conectar essas experiências com o que eu queria conquistar. Eu tinha 2 sonhos que eram um pouco diferentes quando a gente observa a jornada universitária, que era o intercâmbio Braftec, algo que tinha critérios muito mais teóricos, que puxam muito mais para uma carreira de professor, uma carreira acadêmica ali, e trabalhar em uma grande empresa, em uma multinacional como a Embraer, sendo engenheiro aeronáutico. Então, quando a gente percebe a jornada universitária que levam a esses 2 caminhos, elas são diferentes. Uma tem muito mais monitorias, iniciações científicas, PET, e a outra puxa muito mais para uma atividade de extensão de projetos, principalmente o aerodesign, ou iniciações científicas mais técnicas, que realmente puxem para esse lado de você escolher uma disciplina e ir cada vez mais fundo para você ser cada vez mais experiente, seja em estrutura, seja em propulsão, seja em aerodinâmica, na área que você tiver interesse. Então essas são 2 jornadas diferentes e eu tentei misturar um pouco as 2 coisas,
Só que acontece que no meio eu tomei algumas decisões, como por exemplo, fazer parte da empresa júnior, que era ainda um outro ponto que trazia empreendedorismo e me trouxe habilidades que hoje são muito importantes, como liderança, gestão de tempo, gestão de projetos, gestão de pessoas, comunicação, entendimento de negócios, empreendedorismo. Então vejam que quando a gente não tem essa noção clara da caminhada, a gente acaba escolhendo algumas experiências que não se conectam diretamente com aquilo que você quer. E aí tem um papel de você olhar para trás, entender onde que isso vai te levar e buscar a vaga que realmente faz sentido para você. Mas nesse quesito, a ficha só caiu quando eu fui de fato entrar nos processos seletivos, né, em que eu entrei ali como um recém-formado no mercado e eu percebi que eu ainda não estava pronto, eu ainda não tinha feito uma jornada de autoconhecimento que realmente me conectava e faria com que eu escolhesse as melhores oportunidades que eu tinha mais chance de passar. E aí foi então que eu fui descobrir como contar a minha história e como trazer a monitoria, a iniciação científica, a empresa júnior, o intercâmbio e tudo mais que eu tinha feito para de fato me colocar como alguém que é técnico, mas que também é comercial e chegar nessa vaga de trainee dentro do Grupo Altec, que faz muito sentido e que eu venho me desenvolvendo e que vem realmente dando bons frutos e que eu vejo como uma carreira que eu posso seguir. E eu percebi isso também na diferenciação entre o Brasil e a França, em que o Brasil ele é muito mais generalista, em que as pessoas buscam solucionar problemas de formas variadas e isso é uma qualidade nossa, mas que na França as pessoas são muito mais especialistas e focadas em uma solução única, e isso faz com que cada pessoa tenha o seu papel bem definido ali na empresa e possa estudar cada vez mais a fundo aquilo, ser uma referência mesmo em que todos procuram você por aquilo. Então eu percebi essa distinção e foi algo que me fez refletir sobre a carreira. Se eu queria ficar no Brasil, eu ia ter que tomar algumas decisões, e se eu quisesse voltar para a França, eu ia ter que tomar outras decisões. E isso também é importante, faz parte dessa sua jornada como um recém-formado. Escolher onde você quer trabalhar e entender as diferenças. No Brasil, se você quer ir para São Paulo, se você quer ir para outro estado, tudo isso pode diferenciar, pode trazer pontos positivos e negativos dentro da sua história. E quais que são então as 3 dicas para você burlar o sistema e se preparar ainda na jornada universitária? O primeiro ponto é a busca pelo autoconhecimento. Você precisa entender quais que são os seus talentos, como eu expliquei aqui nesse último vídeo que eu postei, e quais que são os locais que você quer de fato se desenvolver para você se diferenciar. Já que um dos problemas é ter pouca diferenciação, isso significa que quanto antes você entender o que você quer estudar e o que você quer ser bom, mais diferente você vai ser no final do curso. Então busque em livros, busque em mentores, busque em vídeos na internet, busque em atividades de extensão, busque em eventos, entender quais áreas que faz mais sentido para você se desenvolver e vá cada vez mais fundo naquilo, vá criando conexões que vão te tornar único. Conecte as suas experiências, a sua história de vida e o seu conhecimento de uma forma que você seja único. E no momento de contar a sua história lá na frente, você vai de fato conseguir chamar a atenção dos recrutadores ou das pessoas que você estiver conversando. O segundo ponto é aprenda sobre o mercado e sobre a indústria, aquilo que a universidade não te ensina. Então, finanças, gestão, liderança, empreendedorismo, comunicação, oratória, tudo isso vai te ajudar e vai te criar como um engenheiro muito mais pronto para o mercado, capaz de seguir carreira com gestão ou com técnica de uma forma diferente, analisando o mercado, analisando a empresa frente aos seus concorrentes, frente aos seus clientes e não só realizando aquela função de engenharia ali atrás do seu computador escondido em uma sala. Então busque esse conhecimento em cursos, em palestras, em eventos, abrindo a sua própria empresa, que seja. Traga esse desafio de ir além do que a sala de aula te explica. Eu sei que às vezes vai parecer que a gente não tem tempo, etc., mas a empresa júnior, por exemplo, é um bom lugar para você aprender sobre o mercado, sobre o empreendedorismo, sobre como abrir um CNPJ, que seja, coisas desse estilo. As próprias atividades de extensão vão te dar muita questão de resolução de problemas complexos, buscar soluções inovadoras, cultura, que é liderança, trabalho em equipe. Então vá se adaptando, vá criando essas experiências ali dentro. E se você puder fazer summer jobs, tentar fazer um intercâmbio, coisas que te tornem diferente e quando conectadas vão realmente criar alguém que é único, alguém que é diferente dos outros, e isso vai te possibilitar, de fato, chegar num processo seletivo muito mais confiante e sabendo como que você vai contar a sua história e por que que você é a pessoa certa para aquela vaga. E não espere o diploma para começar a construir a sua carreira. Acho que tudo se conecta aqui, né? Os 3 problemas e as 3 dicas, eles se resumem nisso. Você precisa começar a refletir o quanto antes. E é por isso que o Engenheiro do Futuro ele traz tanto essa reflexão de transformar a sua jornada universitária no início da sua carreira. As atividades de extensão têm que ser um local
onde você vai aprender de fato aquilo que você gosta e vai começar a se diferenciar, seja aprendendo um software, seja subindo nos cargos de gestão ali, seja conhecendo pessoas com networking, seja possibilitando um estágio melhor ou um intercâmbio para você poder entrar no mercado internacional. Então, você ter esse tipo de mentalidade faz com que você não perca esse tempo que é valioso. É um tempo que você está se construindo como um engenheiro. Você não vai virar engenheiro na hora que você pega o diploma, você já está se tornando um engenheiro desde o momento que você entrou na universidade. O nível de seriedade com que você faz as disciplinas, o nível de seriedade com que você conversa com as pessoas, as suas relações com as pessoas que trabalham na universidade, com os professores, com seus colegas de sala, com seus veteranos, com seus bichos ali, com seus calouros, tudo isso mostra quem você é como pessoa e como profissional. Então não deixe para depois. E se você ainda não sabe o que fazer, se ainda está perdido, a gente tem um programa de mentoria do Plano Piloto do Engenheiro do Futuro, em que eu vou te ajudar a criar o seu plano de carreira em cima de um canvas ali, e que você vai poder entender quais que são os passos na sua carreira e qual que é o próximo passo que você tem que dar com muito mais clareza e muito mais confiança para que você possa ir subindo essa montanha até o seu objetivo final, que é muito importante. Então, se você tem interesse em ter minha ajuda, o link está aqui embaixo, basta você clicar ali no link, ler e se inteirar um pouco mais, a gente pode trocar uma ideia numa primeira mentoria gratuita ali para eu entender muito mais os seus objetivos e como que eu posso te ajudar. O sistema como um todo, desde lá no ensino médio, em que ele te força ali a ser mediano, né, a passar no Enem com boas notas em tudo, e não dá espaço para você desenvolver os seus talentos, ele tá te empurrando para um lugar para você ser mais do mesmo. E aqui no Engenheiro do Futuro, a gente não quer isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre a sua carreira, tenha te mostrado alguns pontos que são importantes para você começar a se diferenciar e sair dessa corrida dos ratos, sair da manada ali e criar de fato pontos que são só seus, que são únicos e que vão te fazer chegar no mercado de trabalho como um engenheiro recém-formado muito mais pronto e disputado pelas empresas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal para receber mais notificações e compartilhe com seus amigos que podem também começar a se diferenciar ainda na jornada universitária. Te vejo no próximo vídeo.